Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. E o nosso programa tem o apoio cultural de Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Está conosco hoje uma velha amiga de alguns anos, a Sandra Borges Vareiro. E a Sandra vem lá do Instituto Espírita Leocádio José Correia, que por sinal é a casa onde eu há 23 anos faço o meu estudo semanalmente lá. Sandra, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje, para a gente conversar um pouco a respeito dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Jairo, eu que agradeço por mais essa oportunidade de trabalho. E Jesus nos disse, né, vá e divulgue. Então eu só tenho que ser grata por mais esse momento que vocês estão me oportunizando. Então é um agradecimento mútuo. Agora, Sandra, hoje o nosso assunto vai versar sobre sentimento humano, dentro, logicamente, da visão espírita. Agora, qual é a importância do sentimento humano para esse espírito que está encarnado em mim, em ti, em tu, ele, nós, vós, eles? O mandamento maior já nos diz, nos foi ensinado, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento maior. E esse mandamento, se nós observarmos, ele já começa com um verbo muito importante. Amar, que muitas vezes nós ouvimos e não percebemos a importância e a lição que traz este grande mandamento. Amar, um sentimento. Então, perante essa situação, nós vemos a importância que é o trabalho na mudança do ser espiritual, do ser homem encarnado. Jason de Camargo já nos fala, um escritor espírita, que esse é um tema que remete a uma grande reflexão. Uma grande reflexão, os sentimentos. A educação dos sentimentos é um processo importantíssimo na evolução do ser humano. E que ainda não é dado o devido respeito e atenção na sociedade contemporânea. Que deveríamos dar mais atenção e trabalhar muito mais com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, enfim, com o ser em educação sobre os sentimentos. Agora, Sandra, desculpe se eu te interrompi. Não? Me permite fazer um link aí com isso que tu falou. Tem alguma explicação, segundo a ótica espírita, por que umas pessoas, digamos, têm melhores sentimentos que outras pessoas e a que tem melhor sentimento é uma pessoa bem mais jovem, bem menos experiente do aquela mais velha, mais experiente? Como é que o Espiritismo explica isso? Eu acredito que tu estás falando de experiência no sentido material, terra. Sim, exatamente. Certo? Sim. Mas nós bem sabemos que somos espíritos reencarnantes e que trazemos na nossa bagagem reencarnatória todas aquelas paixões que nós adquirimos no orbe, nos momentos de vida reencarnatória. O que é orbe? Orbe Terra. Planeta Terra. Planeta Terra. Okay.
E como que uma pessoa é tão diferente da outra, sendo que estão vivendo no mesmo momento de vida? Isso tudo vai pelo aprendizado e pelo empenho que cada um fez em desenvolver as boas paixões. Individualidade somos e capacidade de aprendizado é de cada um. Então, aí que faz a diferença entre um e outro em relação aos sentimentos. Alguns já estão moralmente mais adiantados e executaram muito mais os bons sentimentos do que aquele que ainda carrega essa bagagem pesada, essa bagagem, vamos dizer, até desastrosa, porque não traz a evolução da criatura. Quanto diz traz é da infância desta vida para cá ou... Pode ser dessa vida ou também de vidas passadas, porque não podemos esquecer que nós temos uma bagagem com pendores e paixões. E isso pode ser adormecido ou pode ser acordado em cada reencarnação. Mas normalmente nós vamos agir de acordo com as nossas paixões, os nossos pendores. Eu acho que essa pergunta que eu vou te fazer agora, tu vai ter condições de continuar essa explicação aí. Como é que se desenvolve a personalidade no ser humano? A personalidade do ser humano, do ser espiritual, sim, ela se desenvolve de acordo com as suas vivências. De acordo com as suas vivências nos momentos reencarnatórios. Essa personalidade, ela vai adquirindo estas, vamos dizer assim, estes hábitos, essas emanações que o plano físico passa para ela. Nas encarnações. Nas encarnações. E tudo aquilo que eu adquirir no meu momento reencarnatório, eu vou carregar. Eu posso lapidá-lo ou eu posso deixá-lo adormecido. E como é que se dá a educação dos sentimentos? Como é que eu faço para me tornar uma pessoa melhor? É um trabalho profícuo, é um trabalho que despende muito de cada ser, porque a criatura, para evoluir, ela precisa abdicar de paixões nefastas, ela precisa abdicar de pensamentos pequenos, precisa abdicar de situações que não vão trazer o progresso moral, porque nós estamos aqui para a evolução moral. Aqui é o momento do nosso empenho nesse desenvolvimento moral. Nós viemos aqui exatamente para desenvolver moralmente. O desenvolvimento intelectual faz parte do nosso desenvolver como seres encarnados, porque a ciência e o desenvolvimento intelectual age no orbe para nos ajudar no progresso moral. Mas não esqueçamos que o progresso moral é a grande importância que existe para cada ser humano, o desenvolvimento e o avanço moral. Agora, como é que, não a Sandra, mas como é que a doutrina espírita explica o seguinte? Uma pessoa boa, maravilhosa, bondosa, todos os qualificativos que tu pode colocar nela, os tem. Certo. Mas ela é ateu. Ou ateia. Ateia, se for mulher, né? Isto. Se ela é uma pessoa boa, é porque ela traz uma bagagem boa de sentimentos, etc e tal, através das reencarnações, correto? Mas nesta, ela é ateu. Pronto. Não acredita nisso. Como é que se explica isso de forma lógica? Bem, os sistemas religiosos foram criados pelo homem. Sim. Para que nós pudéssemos exercer a nossa fé, pudéssemos entender o porquê, de onde viemos, o que estamos fazendo e para onde iremos. Jesus não tinha religião. Então a questão do ser ateu ou ser religioso não significa que esse ateu vai necessariamente ser menos
menos moralmente do que aquele no qual ele é adepto de uma religião. Nós já falamos anteriormente. O trabalho aqui no desenvolvimento dos bons pendores. Essa criatura hoje dita e vista pela humanidade ou pelas pessoas como ateia, ela traz pendores e bons pendores na sua bagagem. Aquilo que nós adquirimos de bom nós não vamos perder nunca. Agora, o que nós carregamos ainda de más paixões, nós ainda temos que trabalhar para perdê-las. Agora, Sandra, me diz uma coisa. Porque aqui nesse planeta, nesse mundo em que nós vivemos, nós somos julgados pelo ato que nós cometemos. Pelo né? ato que nós cometemos. Se quebramos um copo, as pessoas ficam bravas conosco por causa do ato da quebra do copo. Certo. Agora, uma pessoa que faz um mal, por exemplo, sem intenção, ela é tão culpada quanto aquele que quebrou um copo com intenção? Nós já estamos falando no mal. Tu já fizeste a estamos falando no colocação mal. em mal. Ah. Fizeste a colocação em mal. Então, as outras palavrinhas a seguir, não teve intenção. Não teve intenção ou praticou, enfim. No momento que eu estou praticando mal, é mal. Não existe a desculpa, eu não sabia, não existe a desculpa, não foi sem querer. Se eu estou com a intenção do mal, já é mal. Tá, mas se eu tiver sem a intenção de praticar o mal, mas por alguma circunstância acabei fazendo um mal. Mas o não mal, tive a intenção. Mas o mal está imbuído, está em cada um de nós. Nós temos a inteligência, nós temos a razão e nós temos o livre-arbítrio em não cometer, em não atuar dessa forma. Portanto, antes de atuar, nós precisamos pensar, raciocinar, para depois não querer desculpas do fato executado. Claro que a nós humanos não tem como julgar, fazer o julgamento dessas pessoas. Cabe a Deus. E Ele tem essa capacidade de fazer esse julgamento. A nós é difícil nós entendermos realmente como se processa esta situação. Porque nós somos também criaturas ainda em evolução. Mas a Deus, Ele sabe como julgar essa situação e entender esta vontade ou intenção da pessoa. Tu falaste em Deus. Eu sempre ouvi dizer, e a doutrina espírita nos diz isso, que as leis de Deus, as leis divinas, digamos, estão dentro da nossa consciência. Talvez exatamente para que ninguém diga depois, eu não sabia, eu não tinha o livrinho que estavam escritas as leis divinas, etc. e tal. Perfeito. Em chegando lá, quem é que vai nos julgar lá do outro lado? Se é que vamos ser julgados? Eu estou te fazendo a pergunta para ti, tá? Tu resolve esse problema. Então, Deus supremacia do universo. Nós bem sabemos que o Deus é esse universo maior. Mas nós precisamos de um ser mais ou menos, vamos dizer, abstrato, para que nós tenhamos esse respeito para poder executar as nossas atitudes no bem aqui. Essa referência, digamos. Essa referência, certo? E quando tu disseste que o homem vai ser julgado e ele não pode dizer mais que não sabia, e é uma grande verdade. Porque nós estamos saindo do mundo primitivo para um mundo de provas e expiações, então existe uma ascensão do mundo primitivo, fomos criados simples e ignorantes. Existem reencarnações e vivências no qual nós estamos aprendendo, passando para um mundo, estamos no mundo de provas e expiações, lentamente, homeopaticamente, passando para um mundo de regeneração. Então, estas experiências todas que Deus nos dá a oportunidade pelas reencarnações, não tem mais como dizer, eu não sabia. Certo. E como bem tu disseste, essa verdade está na nossa consciência. Por mais que eu diga que eu não sei, que eu não sabia, está na nossa consciência. Perfeito. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco, mas a gente vai voltar a falar sobre sentimentos daqui a pouquinho. É só 2 minutos, não saia daí que a gente já volta.
Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita, Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. E hoje a gente está batendo um papo aqui com a Sandra Borges, ela disse que faz questão do Borges Vareiro. E a Sandra, para quem está chegando agora, vem lá do Instituto Espírita Leocádio José Correia. Sandra, o nosso papo está gerando sobre sentimento, pessoas boas, pessoas ruins, etc. e tal. Isso. Agora, pode a influência, a energia de uma pessoa não muito boa, uma pessoa má, digamos, influenciar sobre uma pessoa boa? Pode, se ela deixar. No momento que eu tenho a convicção de que somente os bons sentimentos podem imperar dentro do meu ser, a negatividade do outro não vai chegar em mim. Porque se eu tenho os bons sentimentos, que é não desconfiar, confiar, amar, entender, eu não vou tomar a atitude do outro como negativa. Agora, se eu ainda acalento sentimentos pequenos, eu vou tomar aquela atitude do outro como pequena. Então, depende de cada um. Agora, tu falaste atitude, sentimento, mal. Isso aí é energia? São energias. Nós somos energia. O universo todo é uma energia, no qual todos nós estamos conectados. Então, a grande responsabilidade de cada um de nós não é somente um como o outro, com seres aqui encarnados, mas as nossas atitudes revertem para o universo todo, não somente para nós aqui, nesse momento. Agora, a gente conversou no primeiro bloco sobre conhecimento das leis divinas, né? Isso. Agora, como é que uma pessoa que não sabe que ela tem dentro de si essas leis divinas da natureza, se ela pratica uma ação má, como é que ela vai ter consciência de que aquilo vai prejudicá-la no futuro, quando ela desencarnar? O mandamento maior já diz, né, para nós: faça ao outro aquilo que gostaria que fizesse para ti. O que, diga-se de passagem, não é muito fácil da gente. Não é fácil realmente, mas nós, então, por isso, nós somos seres que temos, repito, inteligência, nós não somos mais seres ignorantes, fomos criados simples e ignorantes, mas nós não estamos mais nessa situação. Nós somos hoje seres que temos inteligência, nós temos a razão, nós temos o livre-arbítrio. Então, portanto, antes de agir, pensar muitas vezes antes de tomar uma atitude, para que realmente eu não prejudique o outro, porque o mínimo de prejuízo que eu cometa ao outro, eu serei responsável e terei que responder por esse prejuízo. Então, precisamos ser não somente inteligentes aqui no plano, nós precisamos ser sábios para poder sobreviver, não somente aqui e também depois na nossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. Agora,
Nós estamos falando de bem e mal, sentimentos. O bem e o mal só existe na condição humana ou existe em alguma outra espécie da natureza que tudo foi criado por Deus? Sim. O homem, ele não nasceu odiando. A criatura humana não nasceu odiando. Ela age em função das circunstâncias, dos fatos que ela passa em determinado momento da vida dela. E são vários os fatos, principalmente quando é relacionado às coisas materiais. Então ela revolta-se, ela não gosta da situação e isso aí vai alimentando esse sentimento pequeno que é o ódio. Mas nós sempre dizemos, se ela aprendeu a odiar, ela pode ser ensinada a amar. De uma forma sutil, de uma forma amorosa, então todos nós podemos amar. E esse amor, ele vai nascer naturalmente no coração das pessoas. Mas e aquelas pessoas que, digamos, os seus pais lhe ensinam a ser bom, mas mesmo assim ela não consegue, ao cabo de longos anos, vida adulta, velhice, ela não consegue transportar a barreira da maldade para a bondade. Como é que se explica isso? E nós temos vários exemplos. E nós temos vários exemplos aqui no nosso plano físico. Então, o trabalho no bem é um trabalho incessante que despende muita boa vontade de cada um, Jader. O trabalho de cada um, é individual. Aquele que ainda é rebelde, que não quer abdicar de situações ruins, ele vai continuar trabalhando no mal. O trabalho é incessante de cada um para chegar às boas paixões. É isso aí que a gente chama comumente de renovação. Não é essa palavra, me fugiu. A pessoa se remodelar para o bem, autoconhecimento e autotransformação. Exatamente isso. Nós precisamos ser verdadeiros. Essa questão da verdade, terceiro milênio, nós temos que, mais uma vez eu falo, precisamos ser sábios na nossa vida, porque nós temos que ter verdade para cada um de nós. Não adianta mais mentirmos para nós. Nós podemos mentir para o outro, nós podemos nos posicionar de uma forma e ser outra, mas lá no fundo o prejudicado somos nós. Porque no momento que nós estivermos eu comigo, eu vou perceber o que eu fiz de errado, que aquilo não é bom. E aí acarretam as grandes doenças que hoje nesse século estão aparecendo como as primeiras. Uma delas a depressão. Então, é a falta da verdade comigo mesmo. No momento que eu sou verdadeiro, que eu sei que eu preciso mudar, que eu tenho dificuldades, que eu preciso abdicar de coisas negativas, eu estou começando o progresso. Eu estou começando o adiantamento. E aí as dificuldades são muito menores e com certeza as próprias doenças já amenizam nesse ser humano. De que forma, Sandra, a doutrina espírita, o espiritismo, pode ajudar as pessoas a se transformar? Porque esse é um dos papéis, um dos objetivos do espiritismo, né? Transformar para melhor as pessoas. Mas de que forma que o espiritismo transforma para melhor as pessoas? O espiritismo é uma bênção. É a terceira ferramenta que Jesus nos disse, né? Primeiro Moisés, Jesus, e o terceiro, o grande consolador, que é o Espiritismo. O Espiritismo nos traz uma forma de entendimento que mostra, posso ser repetitiva, que a mudança se faz em cada um de nós. E Jesus já nos disse, conhecereis a verdade, que é Ele, e a verdade vos libertará. Significa o quê? Que nós, pelo uso pela nossa fé raciocinada e pelo trabalho na caridade que Jesus ensinou, nós temos o respeito e o cumprimento nas leis de Deus.
é só através do Evangelho de Jesus, através do conhecimento daquilo que Ele nos deixou há tanto tempo, que hoje está se renovando, é que realmente nós vamos conseguir entender e achar o caminho correto para a nossa vivência aqui e próximas também. E eu vou te perguntar a respeito de uma outra máxima do Espiritismo que diz o seguinte: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Como é que se explica isso aí num português bem claro para as pessoas que estão nos assistindo e que não são espíritas, que são muitas que nos assistem, que não são espíritas? Com certeza. Quanto mais conhecimentos nós tivermos, menos nós podemos dizer que não sabíamos. Quanto mais nós vivenciarmos o Evangelho de Jesus, menos nós podemos errar. Então, por que muitas pessoas, isso detona uma grande responsabilidade já na nossa vida? Uma grande responsabilidade. Falo mais uma vez e repito, abdicar de paixões pequenas é o caminho. Abdicar de paixões negativas. Então, há muitas pessoas que querem progredir, mas não querem mudar. Querem receber tudo pronto, mas não querem mudar. O caminho do progresso é a mudança moral, a mudança dos hábitos pequenos, os hábitos que são desaprovados. Agora vamos voltar a falar... Isso não significa Sim. que nós tenhamos que ser diferentes, pelo contrário, nós temos que viver a nossa vida, mas Jesus já disse para nós, separar o joio do trigo. Eu posso brincar, eu posso ir a vários lugares, mas eu tenho que saber separar o joio do trigo. Muito bem. Sandra, duas pessoas, Sim. uma boa e outra não tão boa. Certo. Certo. E isso tu vai ter 2 minutos para me explicar. Certo. Na verdade, eu vou deixar essa pergunta que eu iria te fazer para uma outra oportunidade. Quais são as consequências, por isso que eu vou mudar a pergunta. Quais são as consequências de uma pessoa fazer o mal para outra? Quem mais perde? É a que recebeu o mal ou a que pratica o mal? Mas com certeza absoluta, aquela que com a intenção teve de prejudicar o outro. Isso é soberano. Todo aquele que tem a intenção de prejudicar o outro é o mais prejudicado. Nós já falamos anteriormente, se a pessoa assume o mal que aquele passou para ela. Depende de cada um, mas o mais prejudicado é aquele que atuou e teve essa intenção. É a lei da ação e reação. Se eu jogar uma bola na parede, ela volta para mim. E isso é a vida. E dessa lei nós não podemos fugir. Não jamais. podemos fugir jamais. E isso será nos cobrado. Então não tem como mais dizer, eu não sabia. Quer dizer, aquela pessoa que acha que faz o mal e acha que nada vai acontecer, pode não acontecer o ano que vem, daqui a 10 anos, 100 anos, mas isso vai... As diferenças já se fazem no mundo físico de hoje. Já. Por que existem pessoas diferentes de outras, diferentemente em tudo? Por que umas sofrem, por que outras passam dificuldades? Muito bem, pode ser a parte social, mas não é só a parte social que influencia. Nós temos os nossos merecimentos, os nossos méritos ou não. Mas então já se fazem os exemplos no mundo físico de hoje. Perfeito. Como são felizes, com dificuldades materiais, são felizes. Adiantamento moral. Perfeitamente. Sandra, eu quero te agradecer. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A Sandra é colega lá do Instituto Espírita Leocádio Correia. Muito obrigado, Sandra, por ter vindo aqui hoje. Se quiser dizer alguma coisa. Sim, eu que sou gratíssima a vocês por esse momento e tenho certeza que o intuito e a intenção é ajudar, sempre. Assim como a doutrina nos diz, né? Jesus já nos disse, não apenas a doutrina, que nós divulgássemos a palavra dele. E só é através do Evangelho que realmente nós vamos conseguir essa evolução. Então eu sou grata por todas as oportunidades de trabalho que eu recebo. Muito bem. Dito isso, estamos encerrando o nosso programa Palavra Espírita pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco,
Clube do Livro Espírita da SEDIC, Lar de Joaquina, Beltrame Casa Completa e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Agradecemos a sua audiência, muito obrigado e até o nosso próximo programa. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa.